Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, nós vamos iniciar a transmissão da ministração da Palavra de Deus. Nós iremos estar hoje fazendo a leitura no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 3 e versículo 3. 1 Reis, capítulo 3 e versículo 3, diz assim a palavra de Deus: E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e perguntou: Pede o que quiseres, que eu te darei. E respondeu Salomão: De grande bondade o Senhor usou com o seu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão, de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentou no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. E disse-lhe: Porquanto pediste esta coisa, e não pediu para ti riquezas, e nem a vingança contra os teus inimigos, mas pediu sabedoria, eis que segundo as tuas palavras, que eu te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve igual, e nem depois de ti haverá. E também até aquilo que tu não me pediu eu te darei, riquezas e glórias. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por esta leitura deste texto bíblico tão maravilhoso e tão extraordinário. Estamos mais uma vez na tua presença, na tua dependência, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor encha o nosso coração, para que o Senhor faça coisas grandes e poderosas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis. Queridos, mais uma vez eu cumprimento a todos. Que o Senhor possa abençoar você que nos assiste, você que escuta a palavra de Deus. Que o Senhor possa recompensar, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que Ele possa entrar com providência, que Ele possa fazer coisas grandes e poderosas. Meus queridos, eu quero nesta noite falar sobre a sabedoria para saber viver. Escutem bem. Um grande filósofo muito conhecido, chamado Sêneca, ele ensinou que era necessário a vida inteira para se aprender a viver. Da mesma forma,
era necessário a vida inteira para se aprender a morrer. E ainda assim, mesmo vivendo a vida inteira, haviam pessoas que não aprenderam a viver da forma correta. Bem como muitas pessoas, mesmo durante a vida inteira, não aprenderam a morrer. Aí você pode dizer, mas para morrer, te morre de qualquer jeito. Aí é que está. E para viver também não pode ser de qualquer jeito. É preciso a gente entender e compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E também para a nossa morte. Né? É muito difícil Deus, Ele intentar uma morte por desgraça, por acidente para alguma pessoa. O mais provável é que Deus, Ele planeje uma morte natural para cada um, na velhice, por exemplo. Mas tem muita gente que tem morrido na juventude, alguns assim que ficam adultos, muito jovens ainda, muito novos, e infelizmente perdem a sua vida, né? Não aprenderam a morrer, nem a viver e nem a morrer. Escutem bem. Então, este capítulo 3 do livro de Reis, ele trata justamente da transição do rei Davi, que estava reinando, mas já estava idoso, já estava muito ancião, e não tinha mais condições físicas, psicológicas, mentais, de continuar a reinar sobre Israel. Principalmente porque naquela época o rei, ele exercia a função de juiz também. Então todos os dias o rei, ele julgava a causa das pessoas. Os cidadãos daquela cidade chegavam com as suas demandas, com as suas questões. O rei escutava os dois lados, escutava as testemunhas, analisava as provas, e aí com isso ele dava ali o seu veredito, ele fazia a sua escolha. Então o rei Davi, ele já tinha chegado a uma idade que ele não tinha mais condições de exercer esta função, de tomar decisões do reino, de administrar muita coisa. E aí ele escolhe Salomão, seu filho, para reinar sobre Israel. No capítulo de número 2, que é o anterior a esse, a gente vai ver Davi dando conselhos a Salomão, ensinando quando ele fosse ser rei, como ele deveria agir, como ele deveria fazer, como ele teria que se comportar para ser um bom rei. Escutem bem. E Salomão escuta atentamente todas as orientações do seu pai, porque Davi teve um reinado próspero, de muitas conquistas, de muitos avanços. O reino cresceu muito, eles venceram seus inimigos, era um exército temido, uma cidade próspera, um exemplo. O rei Davi, até os dias de hoje, passados mais de 3.000 anos, ainda é um dos reis mais admirados da face da terra, por ser um grande guerreiro, um grande líder, um grande rei e um grande administrador. E agora, a difícil tarefa vinha para Salomão, seu filho, ainda bem novo, com pouca experiência, com pouca vivência, mas orientado por um grande líder que era o seu pai. E aí, queridos, Deus aparece para Salomão e diz: Salomão, eu quero te dar uma oportunidade
para que tu possas fazer um pedido. E o que você pedir, eu farei. Você pode pedir qualquer coisa. Querido, sem piscar os olhos, Salomão, ele pede sabedoria a Deus. Quando ele teve essa oportunidade de pedir qualquer coisa, riquezas, fama, glória, sucesso, força, Salomão, ele pede algo que só Deus poderia dá-lo, que era a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, a estratégia de guerra, as riquezas, glória, fama. Isso o homem pode conseguir, isso o ser humano pode conquistar, mas a sabedoria, só quem tem para dar é Deus. Então Salomão, ele agarra aquela oportunidade, ele sabe fazer esta escolha, ele soube tomar uma das primeiras decisões dele como rei, e ele pede a sabedoria a Deus. Queridos, sem a sabedoria, o ser humano, ele não vai saber viver da forma que Deus quer, que é a vontade perfeita de Deus, ou também chamada da vontade original de Deus, daquilo que o próprio Senhor planejou para cada um de nós. Escutem bem, é por isso que o filósofo Sêneca, ele diz que muitos vão viver a vida inteira e ainda assim não terão aprendido a viver da forma que Deus planejou para cada um. E aí, queridos, Salomão já tinha inteligência humana, e ele colocou em prática os conselhos do seu pai, porque um dos grandes conselhos que foram repetidos por Davi a Salomão era: meu filho, ande nos caminhos do Senhor, obedeça a Ele. Eu consegui reinar, eu consegui sair vitorioso, não foi por mim mesmo, não foi pela minha capacidade, não foi pela minha força, não foi pelas minhas estratégias, mas tudo isso eu consegui, conquistei e alcancei, porque a sabedoria de Deus esteve a todo momento comigo. E aí, queridos, Salomão amava ao Senhor, não só com as palavras, mas com as atitudes. E as atitudes, elas falam mais altas do que 1000 palavras. Muitas vezes a pessoa até pronuncia, diz que ama a gente, mas infelizmente, na grande maioria das vezes não ama, mas diz, mas fala. Mas as suas atitudes, o seu comportamento, prova totalmente ao contrário. E o que a gente vê em Salomão é alguém que realmente amava a Deus, de forma sincera, com o coração aberto. E Salomão andava nos caminhos do Senhor. E a sua prosperidade também demonstra que tudo que ele tinha, que ele conquistou, foi fruto também da sua fidelidade. A gente vai ver no versículo 4, Salomão oferecendo sacrifícios a Deus, adorando a Deus. E aí o Senhor lhe apareceu em sonhos, privilégio de poucos e desejo de muitos. Quem não queria poder no seu sonho receber a Deus? Deus falar com você, você ouvir a voz dele, a voz maravilhosa do Senhor, e ainda mais dizendo: olha, o que você quer? O que está lhe faltando para ser feliz? Como é que eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer para que a sua vida possa ser maravilhosa?
Então, queridos, juntamente com a sabedoria, estava incluído o entendimento, para que Salomão pudesse julgar as causas do povo. Ele precisava entender, compreender. Ele precisava enxergar além das palavras, além daquilo que estava posto ali. E esse mesmo entendimento nós precisamos nos dias de hoje, para compreender cada situação que ocorre na nossa vida, para nós não estragarmos e nem prejudicarmos ela com as nossas decisões. É preciso que Deus nos ajude, para que nós possamos entender aonde cada caminho vai nos levar, o que cada escolha nossa vai nos proporcionar. Então, o discernimento também entre o bem e o mal, para que as pessoas não nos enganem e o inimigo não nos destrua com as suas ciladas. Infelizmente, queridos, ninguém está imune de pessoas ruins e perversas entrarem na nossa vida, seja como amigos, seja como companheiro de trabalho, sejam como funcionário, como patrão, como colaborador, como prestador de serviço, existem como professor, existem inúmeras maneiras das pessoas entrarem nas nossas vidas. E nós precisamos ter o discernimento do que essas pessoas representam, se elas são de Deus ou não, se elas estão ali para nos ajudar ou para nos atrapalhar, para contribuir com algo ou para impedir que as coisas de Deus cheguem na nossa vida. Eu estou lendo atualmente ainda, é um livro muito grande, de mais de 400 páginas, o livro do Deusmar Queiroz, o dono das farmácias Pague Menos. E aí o livro conta que ele tem um gerente de marketing e RH que faz as contratações dos funcionários pelo discernimento. Ele consegue discernir quem vai ser um bom funcionário, um bom colaborador. E segundo o livro, pouquíssimas vezes ele errou. Que a grande maioria dos funcionários que passam pelo seu crivo, ou seja, que ele analisa o currículo, que ele faz a entrevista e que ele aprova a contratação, a grande maioria são ótimos funcionários. Inclusive, estão há vários anos na empresa. Então, queridos, é desse discernimento que a gente precisa, para que a gente possa acertar mais e errar menos. Acredito eu que não errar é impossível, enquanto humanos. Mas com discernimento do Senhor, nós vamos ter a capacidade de escolher melhor, de quem nós vamos permitir que entre na nossa vida e de quem permaneça. Muitas vezes, nós não temos a capacidade de escolher quem vai entrar na nossa vida. Porque às vezes as pessoas entram na nossa vida sem a nossa permissão, ou sem a nossa anuência. Mas permanecer na nossa vida, nós temos a capacidade. Porque as pessoas só permanecem na nossa vida até o dia que a gente quer, até o dia que a gente aceita. Então, Deus, Ele se agradou do pedido de Salomão. Voltando no ponto anterior, nós precisamos também do discernimento para nós não cairmos nas armadilhas e nas ciladas de Satanás, que ele arma para nós, para tentar nos derrubar, nos destruir, nos fazer sofrer, nos prejudicar. Então, é preciso discernimento, é preciso estarmos muito atentos, muito alerta para os acontecimentos ao nosso redor. Ora, se nós servimos a Deus,
se nós agradamos ao Senhor, se nós fazemos a vontade dEle, pode ter certeza que o inimigo, de forma nenhuma, vai estar satisfeito conosco. Ele vai buscar uma brecha, ele vai buscar uma falha nossa, ele vai buscar um momento de sonolência, um momento de desatenção. Ele vai buscar de alguma maneira aproveitar uma oportunidade que possamos estar mais fracos, estarmos mais sofridos, em um momento que nós possamos estar ali passando por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma luta, por alguma guerra, e é justamente neste momento que ele busca entrar nas nossas vidas para fazer o mal. Mas com discernimento, a gente tem a capacidade de enxergar isso de longe, e a gente tem a capacidade de impedir, de não permitir que ele adentre nas nossas vidas. Então, queridos, essa atitude de Salomão, de pedir sabedoria, de pedir discernimento, de pedir o entendimento, encheu os olhos e o coração de Deus. E Deus se agradou, por quê? Porque Salomão primeiro se preocupa com as pessoas, com o povo de Deus, com a população daquela cidade, que o Senhor tinha confiado a ele. Porque é papel dos governantes cuidar do povo. O presidente da república, governador, prefeito, vereador, deputado, os políticos em geral, eles são pagos para fazer o melhor para a gente, para cuidar do povo. Eles têm essa missão. Eles foram eleitos e são muito bem pagos para isso. E nós temos que cobrar, nós temos que pedir, que exigir que os nossos atuais governantes, eles possam fazer o melhor pelo povo. Então Deus, ele alegrou-se por Salomão estar ali se preocupando com o povo, com as pessoas. Salomão, ele não teve ambição de pedir riquezas, porque ele não tinha o gatilho da ganância financeira, que tem feito muitos sofrerem, com muito ou com pouco dinheiro. Infelizmente, a ambição tomou conta de muitas pessoas. E as pessoas hoje são muito interesseiras. Tudo que vão fazer é se o dinheiro for na frente. Às vezes até um pai que pede um favor ao filho, o filho quer cobrar do pai ou da mãe. Porque a ambição, a sede exacerbada pelo dinheiro faz com que as pessoas não tenham nenhum limite. E em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entenda bem, a raiz do mal não é o dinheiro. A raiz do mal é amar excessivamente ao dinheiro. É o amor, é o apego, é a ganância, é a ambição, é a avareza. Que muitos fazem tudo para conseguir dinheiro. Não importa se vão matar, se vão roubar ou se vão destruir. Como diz João capítulo 10, versículo 10, parte B do versículo. Eles não se importam. Então, o dinheiro é necessário para sobrevivermos, mas não é o principal. É preciso ter muito equilíbrio para lidar com ele ou com a falta dele. Salomão não pediu vingança dos seus inimigos, mas Deus deu riquezas, porque o dinheiro é a consequência do nosso trabalho e da nossa fidelidade a Deus. O ímpio, o mundano, a pessoa que não tem Deus, se ele trabalhar, ele vai ter o seu dinheiro.
o cristão, o servo de Deus, o dinheiro é o fruto, é a consequência do seu trabalho, e ele é multiplicado através da fidelidade a Deus. Deus multiplica e prospera aquele que é fiel e que ajuda na sua obra. Então, nós temos que ter muito cuidado com a avareza, com este apego ao dinheiro, com este apego aos bens materiais. E o Senhor também deu glória a Salomão. E Salomão ganhou ainda a promessa de que se ele obedecesse a Deus, ele iria ter muitos anos de vida. Queridos, sabedoria para saber em que dedicar a vida e não permitir que o nosso tempo seja roubado por alguém, para que nós possamos realmente ter uma vida longa e não sermos controlados ou influenciados negativamente por alguém. Tem muita gente que às vezes é boa, mas recebe uma influência negativa, às vezes de um amigo, de um colega, de um parente, e coloca essa pessoa a perder. Muitos apressam a vida. Nós precisamos ter calma, ter tranquilidade, para que as coisas aconteçam de forma natural e no momento certo. Nós não podemos ter pressa e atrapalhar aquilo que Deus vai fazer. Nós nem podemos antecipar o sofrimento e nem a alegria. Nós precisamos viver no tempo de Deus. Então, tem muita gente que sofre com as preocupações de como será o futuro. Ficam ansiosos de como é que vai ser daqui a 5, 10 anos. Calma. Não precisa desta preocupação. E aí, estão entediados no seu presente, porque estão arrependidos do passado e estão preocupados com o futuro. É preciso nós planejarmos cada dia como se fosse o último. Temos que pedir muito a Deus para que a ansiedade ela não venha atrapalhar a nossa vida, o nosso futuro. E nós não precisamos e nem temos que ter medo do futuro. Nós temos que fazer o hoje, fazer a nossa parte hoje e confiar que Deus vai tomar a frente e que Deus vai abençoar. Então, esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir a sua vida e a sua família. Eu peço que você possa multiplicar esta palavra, enviando este link para outras pessoas, nos seguindo no Facebook, no YouTube e no Instagram, Igreja Plenitude do Senhor. E também você pode nos fazer uma visita. A nossa igreja fica na rua René Descartes, número 621, no bairro Canidezinho, na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. Os nossos cultos são às quintas-feiras, às 19h30, e no domingo começa às 17h a escola bíblica e às 18h inicia o nosso grande culto, tá bom? Então que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.